no grupo hoje de vocês, essa é a nossa última aula, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão, né? O processo de prova, gente, ele vai ser da seguinte forma. Será online, tá? Como foi na AB1. Nós vamos fazer a prova no Google Docs também. E nós vamos deixar disponível para vocês a partir de sexta-feira, tá? Então, sexta-feira à noite, né? Para disponibilidade aí para que vocês comecem a fazer no sábado, tá? Então, nosso prazo para disponibilizar para vocês é até sexta-feira no final da noite, ok? Então, a gente tem a sexta para concluir, para deixar disponível para vocês, e aí vocês podem iniciar essas provas a partir do sábado. Na mesma situação, na mesma configuração que foi da outra, né? No Google Docs, tá? Vocês farão as provas. E aí, a diferença, o que é, gente? Esta prova, ela vale 4.000 pontos, tá? Ela é uma prova mais pesada. A primeira eram só 5 questões, né? Valia 500 pontos. Então, cada questão valia lá 200 pontos, né? E aí vocês fizeram, então, assim, valendo uma pontuação mais baixa. Essa, ela vale 4.000 pontos. Então, conforme eu coloquei no grupo aí de vocês, veja, deixa eu procurar aqui, né? Eu acho que a Mariana não mandou, né? Eu vou mandar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês. As questões, elas serão... A gente recebe tanta mensagem que a gente... A B2, então, ela será composta de 8 questões objetivas, questões de múltipla escolha, certo? Então, naquela configuração, né, de 5 alternativas, né? A questão, as 5 alternativas, múltipla escolha, você tem que escolher um, ok? 8 questões. Cada questão valendo, então, 375 pontos. Mais 2 questões discursivas, dissertativas, em que vocês terão que explicar, falar, dissertar, né? Que é o que a gente... pede. Então, geralmente a gente dá um tema e a gente pede para vocês explicarem alguma coisa. Então, assim, como o próprio nome da questão está dizendo, são questões discursivas. Você deverá o quê? Dissertar, deverá descrever, deverá falar sobre aquele assunto. Então, tomem cuidado com respostas, né? Explique tal coisa e você responde com uma palavra, tá? Então, aí o professor, ele pode considerar como errado, né? Porque, assim, a linha de raciocínio é assim, gente, olha, explique tal coisa. Então, você tem que explicar o que você entendeu, tem que colocar ali uma linha de raciocínio, explicar o que você entendeu sobre aquele assunto, né? Geralmente uma teoria, geralmente um conceito, enfim. E aí você vai ter que falar sobre aquele assunto. Então, cuidado para não responder com uma palavra ou uma frase que a gente não consegue entender. Então, procurem sempre assim, se colocar no lugar do professor. O professor está entendendo? Ele vai conseguir entender o que eu estou explicando? A partir do momento que você coloca uma palavra, eu não sei o que você quis dizer com aquela palavra. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão nas dissertativas, tá? Então, é um toque só que eu estou dando para vocês. Professora, Oi. uma dúvida. Então, a prova ela não vai ser no horário de aula conforme proposto anteriormente. Ela vai seguir o mesmo formato da B1, né? Mesmo formato, exatamente. Tá bom. Mesmo formato, tá? Quem está falando? É o Paulo. Oi, Paulo. Então, a gente vai fazer o seguinte, olha. Amanhã, nós temos uma reunião, amanhã no final da tarde,
para padronização aí de todas essas informações. Então, assim, eu sempre tenho a primeira aula com vocês na segunda-feira, e ao longo da semana a gente acaba recebendo outras informações e algumas coisas podem mudar, tá? A princípio, Paulo, ela será na mesma formatação que a outra. Então, vocês terão um período para fazer as provas. Dentro desse período, vocês precisam administrar o tempo de vocês, né? De forma que vocês façam aí com cuidado, com clareza, né, para não ficar afobado. E também não ultrapassem o tempo, né, o limite, tá? De datas e de horário. Então, qualquer alteração que tiver, a gente avisa vocês, tá? Então, dentro do que eu estou falando aqui, amanhã na reunião se houver alguma alteração, eu mesmo vou lá no grupo e altero para vocês, tá? Mas a princípio é isso. A gente disponibiliza o link, ok? Vocês poderão fazer, vocês vão organizar. Veja, qual que é a diferença agora, Paulo? Você tem uma quantidade de matéria maior. Você terá mais questões e terá um peso diferenciado, né? Exatamente. Além de ter mais questões e de ter o peso diferenciado, então, né, que eu falei, cada questão valia 200 pontos. Então, assim, você errou uma, ok. Agora, assim, se você errar uma, o peso ele já é maior, né? Então, por isso que eu estou dando um toque na dissertativa. Se você errar, já são 500 pontos a menos, tá? Então, tomem cuidado, né, com o que vai fazer, façam com calma. Então, o ideal é você usar o horário ali da aula. Veja, eu não sei como é que está a vida de vocês, né? Mas, assim, por exemplo, na B1, a gente estava numa situação, assim, mais oficial de quarentena, estava todo mundo em casa, estava no início do processo. Nesse momento, nós estamos voltando, né? Já tem muita gente voltando, já tem muita gente trabalhando, retomando as atividades. Então, talvez nesse momento você não consiga fazer a prova ao longo do dia, por exemplo. Então, você vai precisar dividir realmente, fazer a sua prova na segunda noite, a outra na terça, a outra na quarta, a outra na quinta. Entendeu a diferença? Porque eu acredito que muitos já tenham retornado às atividades, ou estão retornando às atividades. Então, os momentos, né, as situações são diferentes, tá? Professora? Oi. Então, não vai ter mais tempo para fazer a prova. Como assim mais tempo? Porque os professores estavam comentando que ia ter, cada questão a gente teria 19 minutos para fazer. Ia ter um tempo determinado para fazer as provas. Não, por enquanto não ficou fechado dessa forma. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês precisam só prestar atenção assim, olha. Verificar se vocês não estão recebendo informações do que eles chamam de... até alguém me perguntou na semana passada, falou, professora, tem 2 calendários, um calendário de provas interativas e o calendário de provas presenciais. Vocês são alunos do presencial, tá? Então, vocês têm que seguir tudo que é do presencial, ok? Então, às vezes, vocês podem ter recebido aí algum material das provas interativas, que é o pessoal do EAD, tá? Então, eu acredito que para o pessoal do EAD realmente tenha uma minutagem. Mas para vocês não, o link vai ficar lá disponível como... Eu vou até anotar aqui, foi a Flávia que perguntou, né? Eu vou até anotar aqui, Flávia, e tudo isso eu vou tirar de dúvida amanhã, tá? Mas a princípio vai ser igual da outra vez. Vai ficar disponível e você vai ter um tempo para fazer. Só que assim, então tranquilo, eu vou poder fazer, vou poder consultar, ok, beleza, tal. E aí o povo acaba se enrolando, como foi da outra vez, tá? Que era 11, lembra que a gente falou? Olha, impreterivelmente, 11h59 acaba o tempo. E dessa vez vai ser da mesma forma, porque nós temos prazo para poder lançar, para vocês poderem fazer a conta
e verificar se vocês estarão de exame ou não. Então, assim, tem que obedecer o prazo. Então, às vezes as pessoas, é tranquilo, e não é, porque às vezes você não entendeu, você quer fazer, vai consultar, você vai demorar um pouco mais, e talvez vocês se enrolem na questão do tempo. A gente acha que é online e que é com consulta, e acha que é mais fácil, às vezes é mais complicado, tá? Então, prestem atenção nessa gestão do tempo de vocês. Diga, alguém me chamou. Quem ia falar alguma Foi coisa? eu. Diga. É a Fran. Porque a gente tinha recebido a informação de que as provas elas iam ficar disponibilizadas para a gente no dia da aula. Por exemplo, a sua prova ia ficar disponível na segunda-feira. E aí, na segunda-feira a gente tinha que concluir ela, aí a de métodos na terça e assim por diante. E não que a gente ia receber ela na sexta. Quem falou para recebeu essa vocês? informação. Foi o professor Fábio, ele tinha falado. Então, sabe o que acontece, Fran? Veja, não é que o Fábio errou, tá? Mas é que, assim, as coisas mudam mesmo. Então, é uma situação nova, da mesma forma que é nova para vocês, para a gente também, tá? Então, é um curso presencial e agora que a gente está organizando aí as questões online, né? As provas online. Então, veja, a princípio, as provas deverão estar disponíveis a partir de sexta-feira à noite, no final da noite. Então, a gente, professor, tem até meia-noite. Tá? Então quer dizer que você vai disponibilizar na sexta, às 7 horas da manhã? Provavelmente não, porque a gente tem muitas provas para fazer e à medida que a gente for conseguindo finalizar, elaborar, a gente vai encaminhando para vocês. Então, a gente tem o dia todo da sexta-feira para poder soltar esses links. E aí, Fran, volto a dizer, vocês precisam administrar o tempo de vocês. Se vocês quiserem fazer tudo no final de semana, quem está trabalhando, quem ainda está em casa tem mais tempo, quem já voltou a trabalhar. Então, cada um tem uma situação específica e aí vocês vão ter que fazer a gestão disso, tá? Então, a princípio é isso, o link estará disponível, ok? Até dia 12 de junho, tá? E ele deve estar, veja, na última aula do AVA, né? Então, ele deve estar postado lá na última aula do AVA. Tá? Então vocês não vão mais encaminhar no grupo, né? Não, geralmente a gente põe no AVA e geralmente a gente põe no grupo também para poder auxiliar vocês, né? Mas eles devem estar lá. Veja, olha só. Olha, eu libero a prova para você. Veja, eu vou ler para vocês aqui o que eu recebi, tá? Você lança na sexta-feira, dia 12, ok? O link, então todos os links serão liberados no dia 12. Se sua aula é na terça, o aluno tem até as 23 horas de tal dia para fazer. Então, é assim, todos os links estarão disponíveis na sexta-feira, ok? Ok. Porém, cada aula, vocês vão ter aquele dia para finalizar. Então, por exemplo, se você quiser fizer no final de semana, ok. Mas o teu prazo para terminar modelos de gestão, que é a aula da segunda-feira, será na segunda-feira, às 23h59. Deu para entender? A prova da terça, quem que é terça? É o Fábio? É o Fábio, professor de vocês, na terça? Isso. Então, terça e quarta, a prova Fábio. Então, aí a matéria da terça, você tem que finalizar aquela prova até terça, 23h59. A matéria da quarta, até a quarta, 23h59. Você não pode, por exemplo, inverter as provas do Fábio. Deu para entender? Todos os links estarão disponíveis na sexta-feira. Porém, você tem que finalizar no dia da disciplina. Deu para entender? Sim. Deu sim. Sim, entendi. Entenderam? Todo mundo entendeu? Sim. Sim. Todos os links
estarão disponíveis no dia 12, ok? Ah, eu quero fazer no sábado, ok. Eu quero fazer no domingo, ok. Porém, o prazo que eu vou tirar do ar, né? O prazo que o professor vai tirar aquele link do ar vai ser no dia da aula dele. Então, assim, o link estará disponível na sexta. Mas modelos de gestão, que é a aula de segunda-feira, na segunda-feira, à meia-noite, eu tiro o link. Você não pode fazer mais. Se você não fizer, você perdeu a prova. Na terça, daquela disciplina do Fábio, quando for meia-noite, ele vai tirar. Na quarta, a outra disciplina, ele vai tirar. Na quinta, a Helenice vai tirar. Vocês entenderam? Então, o ideal é que vocês sigam, né, a ordem das disciplinas. Deu para entender? Por isso que a gente fala, né? Ô, professora, então vai ficar disponível dia 12. Dia 12 a gente vai liberar para vocês. Tá. Por que antes, né? E por que não somente no dia? Para que vocês tenham aí a oportunidade disso. A matéria é muito pesada. A gente tem aí, na verdade, nessa prova deveria cair o conteúdo do semestre inteiro. E embora tenha sido online, por exemplo, vocês pegarem o meu conteúdo aqui, vocês vão ver que é pesado, tem muita matéria. Então, eu dei uma limpada, separei o material que realmente eu vou tirar as questões para poder dar uma força para vocês, para poder ajudar, entendeu? Então, vocês vão ter que estudar o conteúdo da semestre inteiro, ok? Então, eu dei uma força aí para vocês. Não sei se todo mundo vai trabalhar dessa forma, mas eu optei por fazer assim para poder dar uma ajuda. Tudo bem? Tá ok? Bom. Tudo bem, professora. Perguntas? Todo mundo verificou que os pontos, né? Se tá ok, 2 ou 3 alunos ali eu não lancei, o pessoal já me deu um toque, já arrumei, tem um para arrumar. Peço que vocês verifiquem todas as atividades, né? Se eu dei ok no e-mail e não está lá, por favor, me mande no privado, e não só para mim, como todos os professores, a gente está pedindo que todo mundo verifique toda a pontuação, todas as notas, para ver se está tudo zerado. Tem que zerar tudo essa semana, quem não fez aquela disciplina, né, o ED Cultural, também tem que zerar, finalizar, para vocês deixarem, então, para a semana que vem, somente a realização das provas. Ok? Tudo bem? Tudo bem. Professora, boa noite. A Marcelina. Boa noite. Uma pergunta. Oi, Marcelina. Eu já atingi toda a pontuação com referência a... eu esqueci o nome. A pontuação do ED Virtuais. Cultural. Eu já atingi toda a pontuação, já fiz. Transversal, isso. A pontuação dos professores, isso. E a nota da B1. Os 3.500 das transversais, eu já atingi toda a pontuação. Então, não tem mais o que atingir ali. Aí, o que acontece? Na semana passada, como eu mudei o horário de trabalho, estava trabalhando muito, estou trabalhando em casa, eu acabei perdendo a última semana do desafio nota máxima. Isso influencia? Tem algum problema? Mesmo eu já tendo... Não, gente, assim, olha, veja, eu vi que muitos de vocês têm lá 7.000, porque aparece para gente na nossa disciplina, né? Eu sei que muitos de vocês têm lá 7.000, 8.000, 9.000. Então, assim, lembra que eu falei no início do semestre? Serão ofertados para vocês 14.000 pontos, ok? E isso depois será transformado em nota, né? Então, assim, você não precisa fazer os 14.000. Então, sempre vai escapar um ou outro exercício. Eu dei 2.500 pontos, mas, assim, faltou alguma outra atividade, você não conseguiu fazer, você não conseguiu completar, não conseguiu encaminhar. Então, acontece, não tem problema nenhum, tá? O que precisa realmente é fazer a prova, não é por conta desse total de pontos que você tem, que já é alto, que você não precisa fazer a prova. As provas são obrigatórias, né? Sim. Então, é aquele... Professora, aquele talvez eu esteja errado, mas eu acho que o que a Marcelina quis dizer
Por exemplo, as notas do desafio da nota máxima, eles que entram nas atividades transversais, quando a gente atinge a pontuação dos 3.500 pontos, ainda tem necessidade de continuar fazendo as atividades do desafio nota máxima? Porque se você atingiu, não tem sentido, né? Isso, foi exatamente isso, porque eu já atingi de todas as matérias, então a última semana eu não fiz, eu não achei necessário continuar preenchendo aquelas questões. Não tem problema, eu entendi. Por exemplo, você tinha ali mais 200 pontos para fazer, você já está com a pontuação estourada, assim, 200 pontos não ia fazer diferença, foi isso que você perguntou, não foi? Então, assim, não tem... mais ou menos, porque eu parei de fazer da última semana, eu atingi tudo. Eu também parei, como eu já preenchi toda a nota, não tinha sentido continuar. Professora, tá? Então não tem o problema ED, não. A disciplina de EAD, ela entra como atividade transversal? Quando você conclui? Ela vale 1.500 pontos, ela entra na transversal, então como é que a gente sabe, por exemplo, eu enxergo para você, a hora que aparece lá, eu tenho um relatório de pontos, então eu consigo enxergar lá a nota que você tirou de prova, as atividades que você fez lá, que eu fiz a proposta, então eu como professora eu tinha que ter te encaminhado atividades para compor 2.500 pontos, e aí você tem lá as transversais, tem todas as atividades. Então, o que acontece? O ED, ele vale 1.500 pontos. Ele é uma disciplina online que ela é obrigatória. Se você não fizer a ED, ela vai entrar como DP para você. Além de você não computar os 1.500 pontos, para o semestre que vem, você carrega essa matéria como DP. Tá? E é uma disciplina online, não é difícil fazer, então por isso que a gente está falando tanto. Pessoal, vamos fazer, porque assim, já elimina, não tem necessidade de você carregar essa situação, né? Eu comecei a fazer essa semana. Aí eu vi que eles comentaram sobre a pontuação das atividades transversais, por isso que eu perguntei, porque a minha tá baixa. Mas é porque eu não concluí ainda. Porque você não concluiu. Então, por exemplo, quem faz a ED, então atinge rapidinho os 3.500, porque ali que entra. Entendi. Quando que você conclui? Você faz a disciplina toda, ao final você emite um certificado, que algumas pessoas perguntaram e eu orientei, não precisa encaminhar para ninguém, lá já vai aparecer que você fez, mas guarda o certificado, qualquer problema de sistema, qualquer coisa, você tem lá o certificado que você concluiu a disciplina, né? Uma comprovação, ou, enfim, se você colocar no seu currículo, enfim, quer... E falta exatamente os 1.500 pontos. Oi? Falta 1.500 pontos na transversal, atividade exatamente, que é o ED. Exatamente, a hora que você fizer a ED, ela vai completar os teus 3.500 automaticamente. Tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Nada. Tudo bem, gente? Perguntas? Nenhuma? Não? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho dessa matéria, tá? Eu não vou, né? Quando eu não sei qual é a concepção que vocês têm de revisão, né? Mas assim, eu trato como revisão abordagem aí dos pontos principais. E se alguém tiver dúvida com relação ao conceito, não entendeu o conceito, ficou confuso, então a gente revê, tá? A proposta de revisão não é dar todas as aulas novamente, né? Até porque vocês já viram e vocês não vão ter muita paciência de ouvir tudo novamente. Então, eu preparei um conteúdo aqui com 2 objetivos. O primeiro objetivo foi dar uma limpada, tá? Em toda a matéria que nós vimos até agora. Então, eu separei 8 temas para as dissertativas, 8 temas para as questões de múltipla escolha e 2 temas para a dissertativa. Esses temas estarão aqui neste material, tá? Então, eu vou apontar para vocês o que vocês precisam estudar. Então, é mais um roteiro de estudo,
mas não só o que está aqui. Então, tem alguns momentos que eu cito aqui para vocês, qual é o capítulo que você tem que ir lá, onde é que está o material, e aí eu vou ver se até amanhã eu mando para vocês. A gente tinha formado aquele grupo de só professores, né, que não era para comentar, e então aí vocês precisam definir. Eu vi que muitas pessoas saíram daquele grupo, tem pouquíssimos alunos ali, então se vocês quiserem que poste lá, porque lá é um local que ninguém mexe. Quando você joga no grupo do WhatsApp, começa a falar, entra outros professores, entra outros assuntos e as coisas se perdem, né? Então, vocês vejam onde que vocês querem que coloque. Eu posso enviar para vocês, sem problema nenhum, e os materiais estão disponíveis também no ambiente virtual, tá? Então, Eu quero que me coloque, professora, no grupo. Naquele outro grupo? É, porque eu não tô, eu só tô no principal, eu não tô em nenhum desses grupos aí que estão fazendo. Aí no final da aula, e tem gente chegando ainda, no final da aula a gente combina, pode ser, Flávia? Pode. Tá, tá bom. Gente, aqui, olha, eu separei aqui para vocês, aí se vocês aumentarem a tela, aqui são os arquivos, né, que eu fui encaminhando para vocês. Eu nomeei todos os arquivos com o nome da unidade, então vocês podem ver que, assim, as matérias, elas estão divididas de acordo com a unidade, de acordo com a seção. Então, tem lá a unidade 1, aula 1.1, né? A unidade 1, seção 1.2, 1.3, 1.4 e assim vai, tá? Então, a gente tem esses arquivos aqui. Então, por isso que eu falo para vocês. Vocês querem que eu mando nessa sequência para ficar mais organizado? Então, a gente precisa combinar como é que a gente vai fazer. Bom, o conteúdo da prova, tá? Então, aqui nós iniciamos, né? Então, o que eu separei que vai cair na minha prova de modelos de gestão? Veja, vocês vão considerar, então, a matéria a partir da unidade 2, ok? A matéria da unidade 1 foi a matéria que nós vimos na B1, não vou perguntar de novo, então aí eu acabo eliminando para vocês aí quatro aulas, né, de conteúdo que a gente já trabalhou em prova. E nessa prova aqui, então, eu vou focar, tá, os 4 processos aqui de gestão, que é o planejamento, a organização, direção e controle. Então, basicamente, todas as questões da prova, né, serão direcionadas aqui para esses 4 processos, tá? Então, de um modo geral, não sei se vocês estão anotando, seria legal anotar aí algumas dicas que eu for dando, né? De modo geral, aqui, é legal vocês, dentro dessa figura aqui, olha, planejamento, organização, direção e controle, você saber identificar claramente qual é o papel de cada um. O que faz o planejamento, ok? Que ele formula os objetivos, ele estabelece metas. A organização, ok? Que você tem que fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, assim, o planejamento organiza os objetivos e a organização vai tratar dos meios. Como é que você atinge esse objetivo? Para você atingir esse objetivo, você precisa organizar a coisa. De direção é basicamente a questão da liderança, né? E o controle é o monitoramento, para ver se as coisas estão acontecendo, se as atividades estão sendo cumpridas de acordo com aquilo que foi estabelecido. Se não estão sendo cumpridos, então a gente tem que entrar com um plano de ação. Então, é legal, veja, essa da matéria, essa síntese que eu fiz agora é uma síntese que é legal que vocês entendam essa relação dos 4 processos: planejamento, organização, direção e controle. Identificar cada um deles. Isso vocês vão ver... Ô, professora, você está gravando a aula? Sim. Estou sim. Ah, tá bom, então Tá obrigada. bom.
Então, essa relação entre os 4 processos, elas são importantes que vocês entendam, porque vai, inclusive, aparecer em outras disciplinas, né? Não só nessa, mas vai... é um conceito que vocês vão ver em outras situações, em outros lugares, né? Em outras matérias, na empresa, enfim. É um conteúdo que faz parte do dia a dia de vocês, mesmo que você não esteja no RH. Aí aqui eu coloquei uma figura que tem o papel das 4. Então, por exemplo, se eu fizer uma questão dissertativa, explique, ok? As 4 funções dos processos de gestão. Posso até dar o nome, explique. Explique, não é citar, tá? Então, assim, principalmente nas questões dissertativas, prestem atenção nos verbos. O que está pedindo a questão, ok? Ela está pedindo para explicar, ela está pedindo a sua opinião. Então, geralmente, quando a gente fala assim, justifique, a gente está pedindo a sua opinião, tá? Cite um exemplo. Então, você vai dar um exemplo. Agora, quando a gente fala explique, então, é outra coisa. Explicar é diferente de citar, tá, gente? Então, por exemplo, explicar, né? Então, explique planejamento, organização, direção e controle. Então, aqui nesse quadro, você tem aí, né, a explicação de cada um, ok? Planejamento define missão, formula objetivos, define planos, prepara as atividades. Organização, divide o trabalho, designa tarefas, né? Agrupa as atividades de acordo com os órgãos. O que seriam esses órgãos? Os departamentos, os setores e os cargos, né? Aplica os recursos e define responsabilidades. Então, lembrando que a organização, ela está sempre ligada ao organograma. A organização, organograma, tá? E ela... Dentro do organograma, a gente divide cargos, né? Divide tarefas e responsabilidades. Direção, você associa a palavra direção à liderança, ok? E o papel da liderança é designar as tarefas, coordenar, comunicar e motivar, né? Então, são 2 assuntos que aparecem muito quando a gente fala de direção dentro dessa estrutura de administração, né? A obrigação, uma das principais atividades da liderança é exercer uma comunicação adequada e promover a motivação da sua equipe. E o controle, né? O que é o controle? Monitorar. Então, quando a gente fala de controle, a gente associa aos indicadores, né? Então, como é que eu controlo alguma coisa? Através dos indicadores que hoje também a gente conhece aí nas empresas e acaba entendendo o processo por conta disso, né? Geralmente o indicador tem meta e você vai monitorar para ver se está atingindo ou não, ok? E aí a gente começa, peguei as ideias principais do planejamento, não peguei tudo de todos, tá? Então, considerando planejamento, organização, direção e controle, eu peguei ideias principais, ok? Dentro do que está aqui, se isso aqui está claro, ok. Se não tiver muito claro, eu vou mandar vocês, eu coloquei lá um sinal para que vocês olhem o material, para que vocês encontrem o que eu estou perguntando. Vocês já vão entender. Então, aqui dentro de planejamento, né? Isso foi um dos assuntos que a gente viu logo nas primeiras aulas. Eu tenho 3 níveis hierárquicos, que é o estratégico, o tático e o operacional. E dentro desses 3 níveis, eu tenho 3 tipos de planejamento, tá? Esse desenho, todo esse material eu tirei dos slides que eu encaminhei para vocês, tá? Que foram, né, feitos a partir do livro didático de vocês. Então, aqui dentro do estratégico, eu tenho o pessoal da administração, ok? Tem foco na empresa, que tem orientação a longo prazo, que tem objetivos gerais e planos genéricos. Eu tenho o tático, que é equivalente aos gestores,
que tem como planejamento, eles vão planejar o quê? Eles recebem a informação do estratégico e vão planejar os seus departamentos, tá? E aí eles têm uma orientação a médio prazo, né? E aí eles têm que traçar as atividades, as ações para que a equipe, ok, conduza. E o operacional, que a gente não pode esquecer, é o pessoal que executa. Não obrigatoriamente não tem, a gente discutiu bastante isso, não tem relação direta com escolaridade ou questão cultural. O nível operacional é o pessoal que põe a mão na massa, que executa. Então, lembre-se sempre, né, de uma consultoria de RH, quem é o operacional? O consultor que vai lá e executa, faz recrutamento, aplica treinamento, faz descrição de cargos, né? Então, a gente tem que lembrar que o operacional é o responsável pela execução do que foi planejado, tá? A execução daquilo que veio do gerente, né? O gerente recebe do estratégico e o operacional recebe do gerente, tá? Então, isso a gente é bem tranquilo. Aqui a gente tem os 3 níveis de planejamento, né? O estratégico, o tático e o operacional. Dá para estudar por aqui tranquilo, ó, tá bem explicadinho, vocês estão vendo aqui, olha, né? O que vocês precisam identificar melhor, né? Que o estratégico, ele é sempre a longo prazo, o tático a médio prazo, o operacional a curto prazo, ok? O estratégico, ele tem uma ação mais generalizada, mais global, o tático é uma ação mais departamental, né? E o operacional é o quê? Uma coisa mais de rotina, né? Atividade rotineira, certo? Por isso que é a curto prazo. Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Tudo bem? Sim. Alguma pergunta? Não? Tudo bem. Tá. Então, veja. Bom, então esses são os tipos de planejamento. Ótimo, então, ok, entendi os tipos de planejamento. Aí nós vimos algumas ferramentas que existem para vocês planejar, para que vocês façam o planejamento, né? Então, da onde que eu tiro os objetivos, da onde que eu defino que eu preciso desenvolver a área X ou a área Y. Então, eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter como fazer isso. Nós vimos aqui, inclusive com essa carinha, as ferramentas que foram a análise SWOT, o Seis Sigma e o benchmark, tá? Eu separei aqui só para vocês estudarem a análise SWOT, que ela é super importante que vocês entendam, porque é uma ferramenta muito utilizada na empresa hoje. Então, eu vou fazer questões aqui da análise SWOT e vou fazer questões de benchmark, tá? O benchmark, aí eu coloquei novamente aqui, dentro do benchmark, eu dei mais coisas sobre esse tema. Então, aqui eu vou pedir para vocês entenderem o que é o benchmark. Então, significa aprender, né, com quem faz melhor, certo? Então, o que é o benchmark? Lembra que eu expliquei para vocês? O benchmark, você vai visitar empresas, você vai aprender com quem faz melhor. Então, você vai buscar empresas do seu campo de atuação, empresas que fazem o mesmo... que estão na mesma área de atuação que a sua, e você vai lá fazer uma visita e apresentar ali, aprender, né, com a metodologia deles, a forma como eles atuam, às vezes troca formulário, às vezes troca informação, enfim. Eu até lembro que eu dei para vocês o exemplo de recrutamento e seleção. Então, como é que você faz recrutamento? Você usa entrevista, você aplica teste, vamos trocar, que teste que você usa? Então, você vai aprender com quem tem um bom resultado, ok? As fases do processo, eu lembro que no material que eu encaminhei para vocês, tinham alguns tipos de benchmark, não precisa estudar os tipos,
mas é importante que você entenda as fases do processo de benchmarking, que é isso aqui, tá? Que é o planejamento, você identificar, né, o que precisa ser melhorado, tá? Identificar onde você vai, qual organização você vai, né, buscar auxílio, vai coletar o dado, né? Você vai efetuar a visita, vai conhecer, trocar experiências, depois analisar os dados que você colheu e implementar o plano de mudança na sua empresa. Então, você se organiza para ir em algum lugar, fazer uma visita. Você chegando lá, você faz essa visita, você coleta os dados, troca a informação. Às vezes a pessoa, ela permite que você vá até a empresa, mas com o objetivo de trocar a informação também, né? Aí você colheu essas informações, você vai analisar, vai comparar o que está de acordo com a sua empresa, o que tem de realidade, o que você pode utilizar ou não, e vai implantar, tá? Então, de benchmarking, só isso. Definição, o que é e as fases do processo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho, né? Aí, um outro conteúdo, uma outra ferramenta de fazer planejamento é a análise SWOT, ok? A análise SWOT, ela é uma análise que envolve, ela tem esse formato aqui, né? Ela tem essa carinha, então ela é feita sempre através de um quadrante, ok? E aí vocês têm lá, é um mapeamento que é feito da empresa, ok? E que vocês vão identificar as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Então, é um mapeamento que ele é feito, na verdade, é um diagnóstico da empresa, em que você faz uma análise dessa empresa. A partir dos resultados obtidos, então, você vai definir o que você vai trabalhar. Então, quando você faz uma análise SWOT, você leva isso para o planejamento, né? E aí, fala, bom, então veja, ó, o que vocês precisam entender. Dentro deste quadrante, você faz um diagnóstico, você faz uma análise da sua empresa, dos fatores que são internos. Então, como fatores internos, você sempre vai avaliar força e fraqueza. Força é aquilo que você tem de positivo e fraqueza é aquilo que você tem de negativo. Então, essa é a regra desta teoria, tá? Quando eu faço uma análise interna, eu avalio pontos positivos e pontos negativos. Os termos oportunidades e ameaças, eles só serão utilizados quando eu avalio fatores externos, tá? Então, por exemplo, fator interno. A empresa é uma empresa que ela investe muito em treinamento, em capacitação. Este é um assunto interno. Não tem nada a ver com produto, com mercado, com fornecedor, com cliente. O treinamento ele é realizado internamente para os funcionários. Isso é um aspecto positivo, ok? Então, é uma análise de todos os assuntos. A empresa ela tem bons benefícios, é interno. A empresa paga muito bem, tem um ótimo salário, é um ponto positivo e interno, tá? Um fator negativo, alguma coisa que ela seja interna, ok? Mas que não contribui tanto para o desenvolvimento da empresa. Talvez ela atrapalhe. Vou dar um exemplo. As lideranças são despreparadas, ok? Isso é um assunto interno. Então, as lideranças, elas são promovidas internamente e não existe uma qualificação, não existe uma capacitação. Isso é um fator negativo interno. Não tem nada a ver com o cliente, com o produto. Tudo bem? Tá claro isso? Sim. Sim. Quando que eu uso os termos oportunidades e ameaças? Quando eu faço a análise
de situações externas. O que são situações externas? Situações que estão relacionadas ao mercado. Então, por exemplo, o meu produto é caríssimo. É um produto de excelente qualidade, muito bom, tá? Mas ele é muito caro. Isso é uma ameaça, ok? Eu estou falando do preço do meu produto. Então, eu estou falando de um assunto que ele é externo, em relação ao mercado, tá? Alguma coisa que é uma oportunidade. Eu não tenho concorrente, ok? Então, isso é uma oportunidade, né? Ou eu tenho só 2 concorrentes, então, assim, minha concorrência é baixa. Então, isso é uma oportunidade que eu tenho para poder investir, desenvolver, enfim, né? É uma coisa positiva. Então, quando é positivo, mas é em relação ao mercado, então ela recebe o nome de oportunidade. Quando é alguma coisa que ela é negativa em relação ao mercado, é uma ameaça, ok? Então, às vezes, tem empresas aí no mercado que, por conta de uma série de coisas erradas que elas fazem, elas denigrem, né, a imagem dela no mercado. Isso é uma ameaça, certo? Então, a imagem da empresa não foi legal, assim, não está legal no mercado. Você ouve falar o nome da empresa e fala, ixi, não, nem quero saber disso, eu não quero saber dessa empresa. Denigriu a imagem da empresa. Tá claro, gente? Então, assim, o que é importante? Você associar fatores internos, associar os nomes, tá? Não pode trocar, porque os nomes fazem parte da teoria, ok? Então, assim, se você falar em forças e fraquezas, sempre estarão relacionados aos fatores internos. Se você falar de oportunidades e ameaças, sempre estarão relacionados aos fatores externos. Tudo bem? Tranquilo, gente? Aqui eu até coloquei uma matriz aqui, olha, para poder dar exemplo para vocês, né? O que seriam alguns exemplos de ambiente interno, né? De fatores internos, treinamentos, qualificações, benefícios, plano de carreira, certificações. Quando que vai ser força? Quando você tem isso, tá? Se você não tem, não existe plano de carreira, ele passa a ser uma fraqueza. E aí no segundo quadro viria como ausência de plano de carreira, ok? Tá? Então, alguns exemplos, né? Treinamento, qualificação, benefício, plano de carreira, certificações, né? Boa comunicação interna, auxílio creche para filho de funcionário, tudo isso é ambiente interno, então seriam forças. O que seriam fraquezas? Rotatividade de funcionário, absenteísmo, o pessoal falta muito, tem muito atestado, o pessoal não para, fica pouquíssimo tempo na empresa, né? Deslocamento de posto de trabalho, então, a hora que a pessoa aprende o trabalho dela, o gestor, o líder, sei lá, a pessoa vai lá e fala, bom, então agora você vai mudar de função, né? Então, a hora que ela está dando certo naquela atividade, então agora você vai mudar de setor. Então, esses deslocamentos, eles acabam prejudicando, né? Alto custo com treinamento, depende do treinamento. O que seria alto custo de treinamento? A gente vai ver isso na disciplina de treinamento, né? Então, assim, o treinamento, ele é fundamental, ele é muito importante. Mas precisa ver, o treinamento, para ele funcionar, ele tem que dar resultado, tá? A pessoa precisa mudar comportamento. E às vezes você gasta muito dinheiro de treinamento e você não tem retorno positivo, você não tem o resultado, tá? Perceberam a diferença das atividades internas? Então é isso. As externas, né? Quando que eu vou falar de atividade externa? Inovação, né? Então, oportunidade de inovação, segurança patrimonial, descrição no ambiente de trabalho, treinamento para cada departamento, se for atividade externa, né? Se for alguma coisa relacionada ao produto, ao mercado, ao cliente, então ele acaba sendo uma oportunidade
externa. Ameaça, né? Então, concorrência, desempenho negativo, né? Relacionado a atendimento ao cliente. Então, assim, um desempenho negativo que interfere no atendimento ao cliente acaba comprometendo a imagem da empresa, certo? Empresa concorrente que tem, assim, que adotam estratégia, que dão prêmio, que dão benefício. Então, assim, a concorrência, por isso que quando a gente fala de análise SWOT, a gente tem que estar o tempo todo monitorando, né, a concorrência, para você saber se a concorrência lançou alguma coisa, se isso vai te prejudicar ou não, tá? Então, aqui seriam alguns exemplos. Tudo bem até aqui, gente? Então, isso Tudo bem. Sim, tudo bem, professora. Seria o que a gente vai ver de planejamento. Então, vocês viram que eu tirei algumas coisas, muitas, né? E deixei só esses temas aqui para a gente poder trabalhar. Tranquilo? Ok? Sim, tranquilo. Professora, eu havia colocado só uma pequena informação, eu só determinei a análise SWOT como ferramenta para avaliar pontos fortes e fracos de uma empresa e a serem corrigidos, melhorados ou eliminados. Dessa forma, está completa? É suficiente? A análise SWOT, ela é uma ferramenta para você fazer um diagnóstico da empresa, tá? Então, dentro do que você falou, só acrescentar e deixar isso claro para você, que ela, além de você analisar os pontos fortes e fracos, ela também ela é responsável pelo diagnóstico da empresa. Então, veja, quando a gente tem esse quadrante da empresa aqui, ok? Eu vou trabalhar o quê? As fraquezas. Então, eu vou fazer o planejamento das ações que eu preciso melhorar, onde estão as fraquezas e onde estão as ameaças. Sim. Claro? Tá? Então, ela vai me informar o que está bom, o que não está, o que eu preciso trabalhar, né? Então, assim, dois termos que eu gosto de usar bastante, né? E vocês encontram bastante isso no mercado, seria fragilidades, aquilo que você precisa melhorar, né? Então, assim, é muito indelicado você falar o que está ruim, o que precisa melhorar, o que não está funcionando. Então, a gente usa o termo de fragilidade. Então, você, dentro da empresa, você tem as suas potencialidades, aquilo que está bem, né? Que você tem em potencial, e você tem aspectos que estão numa situação de fragilidade, então eles precisam ser melhorados, tá? Então, é mais ou menos nessa linha. Então, aqui a gente termina a questão do planejamento, ok? Veja, aí a gente vai para a organização, novamente aparece aqui dentro de organização o que é, né? Então, é o processo gerencial, ok? Que vai integrar, né? Ele é responsável pela integração de todas as atividades. Então, é o processo que ele é fundamental porque ele organiza, o nome é esse mesmo, ele organiza, né? O modo como você vai fazer com que as coisas aconteçam que vieram do planejamento, né? Então, aqui na definição tem, né? De acordo com o que é Venato, olha, caracterizam por uma estrutura interna, a organização é caracterizada pela estrutura interna, que vai garantir coordenação interna e integração de todas as atividades. Então, veja, a organização, ela é responsável por integrar, né? Organizar, então, integrar todas as atividades para que a liderança possa conduzir as tarefas, tá? Então, por isso que ela aparece entre planejamento e direção, porque ela tem o papel, né, fundamental de organizar efetivamente, colocar as coisas em ordem. E eu sempre falo isso, já expliquei na aula, vou repetir. Quando a empresa, ela tem tudo muito bem, às vezes a empresa ela tem uma situação financeira muito boa, ela tem os funcionários, ela está em plena ascensão. Se ela não organizar da mesma forma que ela sobe, ela cai.
tá? Então, a organização, ela é fundamental. Então, às vezes, você trabalha numa empresa que ela não tem organização, as pessoas não sabem nem para onde começar, nem para onde vão, então, assim, é uma grande bagunça, você percebe, é visível que a empresa ela é desorganizada, né? Isso acontece com empresas de nome, que às vezes vocês conhecem, que você fala, nossa, a empresa fechou. Fechou, por quê? Má gestão, tá? A falta de organização do processo fez com que a empresa fechasse. E a gente tem inúmeras empresas aí no mercado que fecharam, eram conhecidíssimas e quebraram por falta de organização. Para que você faça a organização, então, veja, nós vimos aqui na aula, então, veja, lembra que eu falei para vocês? Ó, eu vou sinalizar para vocês. Na aula 3, sessão 3.1, certo? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só pegar, porque aqui aparece um link aqui para mim, apaga. Vocês estão vendo, se vocês estão vendo essa estrelinha aí? Olha aqui, ó, tá? Organização, tá vendo? Material nesse retângulo laranja aqui, ó. Material da aula 3, o 3, sessão 3.1, tá? Então, se vocês acham que, por exemplo, lá nessa aula aqui, 3.1, nós temos ali uns 4 slides com a definição de organização, tá? Então, se você acha que essa definição aqui não está clara, aí você vai lá, puxa no teu material e dá uma olhadinha ali naqueles slides, ok? Aqui é a mesma coisa. Esse conteúdo de organização, veja, ele tem muitos conceitos, tá? Então, são conceitos que são importantes e é importante que vocês entendam. Então, por exemplo, ó, especialização. Né? O que é especialização? Lembra que a gente viu? A mão de obra que é especialista, ela entende daquele assunto, ela tem especialização naquele assunto. Intervalo de controle ou amplitude de controle significa a quantidade de subordinados que a liderança tem. Cadeia de comando é a linha contínua de autoridade, né, de uma estrutura organizada. Então, é assim, quais são os níveis da estrutura. Grau de autoridade, eu vou ter lá centralização, descentralização e vou ter delegação, certo? Delegação tá junto com centralização. O que é centralização? Eu centralizo a informação. Lembra disso? Fica tudo nas minhas mãos, fica tudo sob meu poder, e para qualquer decisão que aconteça nessa empresa, você tem que pedir autorização para mim. Então, aí é a centralização. Descentralização, quando você delega. Então, quando você utiliza, né, quando você passa a informação, a atribuição de responsabilidade para outras pessoas, tá? Então, tudo isso, vantagens da centralização e da descentralização, né? Para a gente não ficar repetindo. Isso tá no material também ali, ó, aula 3, o 3, sessão 3.1. Então, tem um slide só das vantagens e desvantagens da centralização e outro slide só de vantagens e desvantagens da descentralização. Tá tudo ali. Ok? Departamentalização, isso é um termo importante, isso aqui com certeza cai. Fiz uma questão sobre departamentalização, então vocês vão lá, porque a departamentalização, ela vai começar falando dos tipos de organograma, né? E aí ela vai falar lá da departamentalização funcional, por produtos. Então aqui, olha, já mudou, tá vendo? Já está em outra aula. Aula 3, unidade 3, aula 3.2, tá? E as aulas têm os nomes, então fica fácil de vocês localizarem, fica super fácil de vocês localizarem. Departamentalização funcional por produtos, por cliente, geográfica e matricial. Eu vou
funcional por produtos, por clientes, geográfico e matricial. Aqui, gente, eu fiz uma questão sobre esse assunto, tá? Então, aqui vocês deem uma olhada com carinho nesse tema, porque a gente vai fazer uma pergunta sobre uma dessas departamentalizações. Direção. Então, direção está relacionado à liderança, ok? Então, para que você conduza a sua equipe, ok? Você precisa aqui, olha, comunicação, liderança e motivação. Então, comunicação, liderança e motivação está relacionada à questão da direção, né? E aí, dentro de direção, a gente vai falar aqui dos 3 líderes, dos 3 estilos de liderança somente, não vou abordar outros estilos mais complexos, que a gente não teve tempo aí de discutir sobre todos os tipos de liderança. Então, eu vou manter aqui os mais simples, que aí todo mundo precisa saber sobre isso, né? Que são os estilos de liderança, que é o autoritário, o democrático e o liberal, ok? O autoritário é aquele que estabelece as diretrizes, não tem participação do grupo, o líder é que determina tudo, determina a execução das tarefas, determina o modo como vai fazer, né? A relação com que você vai ter com os colegas, então ele é que define tudo. O democrático, o liberal, é o ponto extremo, então existe uma liberdade total nas decisões, é o grupo que define, o líder participa pouco, ele delega de forma até excessiva, ele joga toda a responsabilidade para o grupo, às vezes não é tão bom trabalhar com um líder desse, porque muitas vezes você precisa ter decisões, né? Tomar decisões, e às vezes você quer ter uma pessoa que tenha mais conhecimento técnico, uma pessoa que te oriente, uma pessoa que te dê um apoio, e esse líder, ele não dá, ele delega 100%, então fica tudo ao critério do grupo. Se o grupo não tiver maturidade, gente, a coisa não caminha. E o democrático é quando existe o quê? O diálogo, quando existe a comunicação, né? Então, o líder passa para o grupo a forma como o trabalho vai ser conduzido, ele explana a situação, pede opiniões. Quando ele discorda de alguma opinião, ele vai justificar e explicar para essa pessoa o porquê, né, que esse caminho talvez não desse certo. Então, ele justifica através do conhecimento que ele tem. Tá? A divisão do trabalho é feita pelo grupo, os membros têm liberdade de escolher os colegas de trabalho, a forma como vai fazer, então é um líder mais democrático, né? Ele troca com o grupo a forma de trabalho, tá? Depois, então aqui são os 3, a gente está falando, veja, a gente está falando de liderança. Dentro de liderança, nós vamos trabalhar aqui os 3 estilos de liderança e vamos trabalhar também a teoria X e a teoria Y, tá? Que é uma forma de liderança. Então, esse slide aqui também tem lá no último material da última aula, né? Como é que atua os líderes que trabalham aqui em cima da teoria X, que são os mais antigos, né? Trabalham em forma de fiscalização, de policiamento, desconfiança, põe regras, não acredita nas pessoas, tem uma descentralização. Então, geralmente, se você for associar a teoria X, geralmente são os líderes mais autoritários. Se você for associar a teoria Y, são os líderes democráticos, tá? Então, são os 2 tipos de teoria. Também tem uma pergunta aqui da teoria X e da teoria Y. E a última... Tudo bem, gente? Está muito rápido? Tudo bem, professora. Não, tranquilo. Tá? Tá dando para anotar muita coisa também. Tá conseguindo anotar?
Também. Os post-it tá rolando solto aqui. Não, então tá bom. Se for muito rápido, vocês falam aí, tá? Se não der para anotar, ou se tiver que voltar, vocês pedem para voltar aí. O controle. O controle, gente, então é a quarta, né? É o quarto processo aqui. Controle, ele está relacionado a monitoramento, tá? Então, associe controle com monitoramento. Então, veja, eu trouxe algumas figuras lá do material, mas aí vocês podem, por exemplo, esse quadro vermelho está lá no material, num tamanho maior, tal, se você quiser avaliar. Então, assim, dentro do planejamento, o planejamento, ele estabeleceu objetivos, ok? E o controle, ele vai o quê? Ele vai avaliar e fornecer informações, né? Para ver se aquilo que foi planejado está funcionando. Tá? Então, por exemplo, às vezes a diretoria, lembra que eu dei os exemplos para vocês? A diretoria planejou que vamos falar de 2020, né, gente? Em dezembro de 2019, muitas empresas fizeram o planejamento estratégico de 2020, certo? O que houve com o controle? Conta para mim. Não deu nada certo, tá? Então, por exemplo, o planejamento estratégico de 2020 foi por água abaixo de muitas empresas. Ninguém imaginava que pudesse acontecer o que aconteceu em 2020. Então, assim, tudo isso foi monitorado. Olha, pelas diretorias, não está funcionando, não deu certo, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente vai fazer com as atividades que envolvem pessoas, né? Vai continuar, não vai continuar, vai ser online. Então, assim, veja, é um exemplo de controle, né? Monitoramento do desempenho. O desempenho caiu, começou a cair de empresas de modo geral. Imagina uma loja, né? Vocês, acho que tem muitos de vocês que trabalham no shopping, o shopping está fechado. O que aconteceu com o desempenho dessa empresa? Ele está caindo. Então, a diretoria está monitorando. Alguma coisa vai precisar ser feita, né? Para que então, dê suporte para o planejamento, rever o planejamento, tá? E aí, dentro de controle, né? Então, aqui tá, olha, unidade 4, seção 4.1 também, a gente tem mais informações de controle, mas qual que é o papel do controle? Monitorar as atividades, certo? De forma a garantir, né, monitorar as atividades no sentido de acompanhar para eu ver se o que foi planejado está dando certo. Não deu certo, qual que é a outra função do controle? Mostrar, né? Se eu estou monitorando, ele vai me mostrar que está dando errado. Geralmente o controle ele é feito por gráficos. E aí eu vou precisar o quê? Corrigir os desvios e tomar medidas corretivas. Então, eu vou precisar corrigir aquele planejamento de 2019, que foi todinho por água abaixo, deu tudo errado, e vou ter que sugerir fazer aí novas reuniões para traçar novas ações para a continuidade de 2020. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa em 2019, ela traçou lá que ela queria aumentar as vendas em 50%. Aconteceu tudo isso, apareceu o Covid, a quarentena, nada foi possível e tal. Então, ela vai mudar o objetivo, ela não vai ter mais condições de crescer 50%. Talvez o objetivo seja o quê? Manutenção dos empregos. Tá? Coisa muda radicalmente. Então, viu que deu tudo errado, então vamos nos reunir novamente, vamos mudar os objetivos para esse ano. E talvez o que havia sido traçado para passar para um outro ano, e postergar, enfim, né? Cada um vai tomar uma decisão, tá? Então, é isso que cai, ok? Então, aqui novamente, planejar elaboração, definição de objetivos, estabelecer prazo, decidir, fazer cronograma, organizar
criar desculpa, o primeiro é cronograma. Cronograma é de datas, prazos. Organograma está dentro da organização, dentro da departamentalização, né? Delegar, dividir trabalho, estabelecer relações. Liderança, direção é liderança, comunicação, motivação, desenvolvimento de pessoas, e o controle é medir resultados, avaliar resultados. Eu acho que assim, se vocês conseguirem associar algumas palavras a alguns conceitos, fica mais fácil de vocês conseguirem lembrar dos assuntos, ok? E para fechar, né, o que a gente colocou na última aula, né, as funções, então, de gestão, elas fazem parte do processo administrativo. Então, para você gerir uma empresa, você precisa obrigatoriamente planejar, organizar, liderar e controlar, tá? É isso. Perguntas. Falei sem parar, 1h e pouco. 1h30 falando. Vamos lá, gente. Perguntas. Nenhuma? Deixa Não, eu só professora, ver. acho que você explicou muito bem. Então, se vocês acompanharem, vocês vão ver que eu tirei bastante coisa. Tá? Eu Ô, tirei professora, conteúdo do meio do caminho. Diga. tudo que tá todos os conteúdos que estão nesses slides são os que vão cair na prova, né? Isso mesmo. Só que, por exemplo, ó, não tinha como eu copiar tudo de novo, por exemplo, isso aqui, tá vendo, ó? Tá? Então, por exemplo, ó, cada nome desse aqui, especialização, cadeia de comando, grau de... O que é centralização, o que é descentralização, quais são as vantagens, desvantagens, eu não ia copiar tudo de novo, entendeu? Então, para você dar uma estudada ou para fazer a prova, você vai lá na U3, seção 3.1 e pesquisa lá, porque vai estar lá. Não, mas local. os temas é os que estão aí, né? São os temas que vão ser. São esses. Uhum. Tá bom. Por exemplo, eu tirei desse material 6 Sigma. Eu não vou colocar nenhuma pergunta de 6 Sigma. Entenderam? Sim. Entendi. Tá? Então, o que mais? Perguntas? Nenhuma, gente. Esse sobre a... Deixa eu só pegar aqui, peraí, gestão... A senhora tirou também a gestão de diversidades, né? Tirei tudo. Tirei bastante coisa. Se você começar a comparar, você vai ver que eu tirei bastante coisa, hein? Facilitei a vida de vocês. Facilitei bem. Inovação. 6 sigmas também saiu, o que mais? Ô, professora, Oi. eu tenho uma dúvida, mas não é sobre esse conteúdo. Eu tô fazendo o AVA, né, para terminar de colocar tudo em ordem. E a gente tem que fazer toda a unidade 4 completa. É aquilo que a gente estava falando no começo da aula. Se você já atingiu os 3.500 pontos, a não ser que você esteja precisando de ponto. Se você está precisando de ponto, tem que fazer tudo. Não tô dizendo do desafio nota máxima, tô falando do AVA mesmo, das unidades, 1, 2, 3, 4. Tem que fazer todas, né? Mas o fazer as atividades, elas te dão pontos, não dão pontos? Cada vez que você vai lá, ela vai te dar pontos. Então, depende de como está a sua pontuação. Se você está bem de pontuação, não precisa. Se você deixou de fazer muita coisa lá no início, então precisa fazer até o final. Entendeu a diferença? Entendi. Não, tá bom. Obrigada. Por exemplo, Franciele, olha só. Teve gente que entrou 1 mês depois, certo? E aí a gente já tinha feito algumas atividades, tá? Então a pessoa ficou com essas atividades em uma numeração menor.
Então, o que acontece? Aí, quem entrou depois tem que fazer até o final para poder compensar as notas. Entendeu? Agora, você está estourado, tem gente que está com 10 mil pontos aí. Certo? Pessoal, Sim, perguntas? entendi, professora. Obrigada. Nada. Perguntas? Não? Por enquanto, não, professora. Não, tranquilo. Tá bom. Então, gente, olha, ninguém vai perguntar nada? Não? Acho que tá tranquilo. Se as questões não ficar aparecendo o livro da Bíblia, professora, acho que dá para a gente fazer. Ah, entendi. Muito bem, sei bem. É igual. Olha, as minhas questões são iguais às que eu fiz anteriormente, assim, não tem nada. Mas quando tem mais. Ó, vou dar uma dica para vocês. Quando tem o livro da Bíblia, que nem você disse, são questões que a gente chama de padrão ENAD, né? Padrão, elas são mais longas. Mas a gente sempre dá uma dica, ó. Você lê tudo aquilo que está escrito e vai na pergunta. Foca a pergunta. O que está perguntando? E aí você consegue focar melhor, entendeu? Tem umas perguntas que a gente às vezes precisa ela é responder quando grande, chega mas ela tem uma introdução. E a pergunta mesmo é uma pergunta básica. O que você falou? Tem umas perguntas que a gente desiste de responder quando chega na metade dela. Você esqueceu o começo, né? Os alunos falam, eu esqueço o começo, professora, eu não respondo. Não vou tentar fazer umas perguntas mais tranquilas. Tudo bem? Tudo bem. Nenhuma dúvida, gente? Não? Tranquilo até agora. Tá bom. Gente, olha, eu estou à disposição de vocês, tá? Amanhã a gente tem a reunião, então, para fechar alguns detalhes aí das provas. Assim que terminar a reunião, eu me comprometo em colocar para vocês no grupo as informações, porque amanhã à noite eu não tenho aula. Então, eu tenho tempo de passar a informação para vocês certinho. Então, eu me comprometo em passar essas informações para vocês, para que vocês consigam fazer as provas aí bem tranquilamente, bem sossegados. Professora, Oi. na semana passada a senhora falou que ia mostrar para a gente assim, aquela parte do organograma, de quem fez certo e quem fez errado. Isso. Eu vou pegar eu até tirei foto, gente. Eu vou mandar aqui no grupo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ali, vocês tinham ali, deixa eu procurar aqui, que ver, ó. Vocês tinham ali uma situação, deixa eu só ver se eu vou achar aqui, de uma empresa, tá? E aí, algumas pessoas fizeram errado. Então, veja, a gente precisa entender que existe uma hierarquia. Quando a gente fala de organograma, e aí, por exemplo, você tem lá alguns cargos de marketing, alguns cargos do comercial, alguns cargos do financeiro. Então, obrigatoriamente, eles têm que ficar no mesmo nível. Então, todo mundo que é do comercial tem que se reportar ao gerente comercial, todo mundo que é do financeiro tem que se reportar ao gerente financeiro. E eu vi que algumas pessoas misturaram alguns cargos, né? Então, deixa eu só procurar aqui, gente. Eu tirei de uma aluna, uma das últimas que me mandou, estava coloridinho, estava bem organizadinho. Eu falei, eu vou mandar o dela. E então você tem que seguir. Deixa eu só procurar aqui. Você tem que seguir a hierarquia, tá? Então, todo mundo que é do comercial, no comercial. Todo mundo que é do financeiro, no financeiro. Quando eu falo de hierarquia, gente, depois eu procuro com calma e jogo no grupo o que é o correto. A gente tem que estabelecer assim, ó. Qual que é a hierarquia? Gerente, de cima para baixo, tá? Gerente, sênior,
pleno, júnior, assistente. Abaixo do assistente tem o auxiliar. Abaixo do auxiliar eu vou ter o estagiário e o aprendiz. Então, quando você coloca na mesma linha, você está colocando como se eles estivessem na mesma situação hierárquica. Então, no organograma, por exemplo, se eu tenho aqui os analistas, o assistente ele vai estar numa posição abaixo. Eu não tenho ninguém do lado dele. Então, você faz um quadradinho e abaixa o assistente. Então, a posição dele no organograma tem que estar equivalente. É o organograma funcional, né? Então, assim, ele tem que estar equivalente à posição hierárquica. Se tem um analista e ele é assistente, então o analista vai ficar no desenho mesmo. O analista vai ficar aqui e o assistente vai ficar aqui, tá? Eu vou mandar aqui a foto de um organograma para vocês poderem comparar, tá bom? Ok? Tá, professora. Beleza, professor. Tá certo, professora. Então tá joia. Gente, boa noite. Qualquer coisa que vocês precisem, então estou à disposição. Aí vocês podem me chamar aqui. Amanhã a gente volta a se falar pelo WhatsApp, tá? Tudo Tá bem. bom, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Beijo para vocês. Imagina, Tchau, a gente boa que noite, agradece. Obrigada